E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Yuri, professor de física de vocês aqui do XEnem. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma nova ideia, sobre uma nova situação, fechando com chave de ouro aí essa primeira parte aí dos nossos conceitos envolvendo agora as relações das leis da gravitação universal, pessoal. Hoje a gente vai estudar as leis de Kepler e a lei de Newton para a gravitação universal, certo? Hoje a gente vai entender o movimento dos cosmos, entender toda essa relação que a gente tem sobre essa movimentação que a gente tinha. Então a gente vai ter um conceito muito importante, muito relevante para a gente aí, aula super legal. Então bora lá, vamos trocar uma ideia e vamos ver o que vai acontecer. Pessoal, o XEnem tá aqui para tirar as dúvidas de vocês e para fazer acontecer, pessoal. Sempre junto, sempre fechado. Então bora lá, sem perder tempo. Deixa já o seu gostei, compartilha com o pessoal que quer aprender sobre as leis da gravitação com esse professor que vai magnetizar o conhecimento na cabeça de vocês, ok? Então vamos fechar esse conceito, bora lá, sobe a vinheta, valeu! Então, pessoal, bora lá, aula 12, as leis de Kepler e a gravitação universal. Eu sou o professor Yuri Alves e estou aqui como seu tutor dessa disciplina para a gente trocar umas ideias, para a gente entender um pouquinho o que vai acontecer nessa situação, certo, pessoal? Tamo junto com a @XEnem, me sigam lá também no Instagram, tá aqui embaixo, então bora lá, porque vocês vão gostar bastante do tipo de conteúdo, do tipo de coisa que a gente tá postando lá, só coisa legal, só coisa super massa aí. Show de bola? Então bora lá dando sequência. Pessoal, qual que é a grande definição que a gente vai ter sobre essa parte aqui? Então a gente sabe que as leis de Kepler são três leis fundamentais que vão explicar o movimento dos corpos, que foram estudadas lá no século XVII, certo? Pelo astrônomo matemático alemão o Kepler. Então, na astronomia nova, que a gente chama que é a nova fase da astronomia aí, certo? Então, a gente vai conversar sobre o movimento dos planetas seguindo o modelo heliocêntrico, ou seja, o Sol no centro do sistema solar. Então, aqui a gente tem essa hoje, que é a correta, né? Que é a situação que a gente tem que é correta aí, a relação heliocêntrica, né? Antigamente a gente tinha o conceito geocêntrico, a gente já discriminou isso, já sabe que está errado, já sabe que para nós isso não é mais correto. Então, aqui na relação heliocêntrica, que eles viam que os astros, eles respeitavam certas regras, certas ideias, certos conceitos. E é isso que a gente vai conversar hoje, é isso que a gente vai discutir, certo? Quais são as regras em torno de todo esse conceito aí sobre as leis de Kepler, certo? Para quem gosta do cosmos, para quem gosta de astronomia, hoje a aula vai estar excelente com os principais conceitos em torno disso. Então a primeira lei, o que fala a primeira lei de Kepler? A relação das órbitas. Ela vai descrever a órbita dos planetas em torno do Sol, onde o Sol vai ficar em um dos focos. Então a órbita é o que? Ela é uma elipse. O que é uma elipse? Esse é um círculo achatado. É isso que vocês estão vendo aqui. Esse tipo de forma geométrica aqui, ó, isso é considerado uma elipse, isso é chamado de elipse, certo? Onde o Sol vai estar em um dos focos, ou no foco de cá ou no foco de cá, e a gente vai ter esse movimento do planeta aqui. Então a gente vai ter situações muito importantes, certo? Relações importantíssimas para a gente tirar aqui de conclusão disso. Na segunda lei a gente vai aprofundar mais um pouquinho. O que é importante, o planeta ele vai fazer esse movimento. Então vai ter uma hora, como aqui no exemplo, ele vai estar mais distante do Sol, e depois, num certo momento, ele vai estar mais próximo do Sol. A parte que é mais próxima é chamada de periélio, certo? Como vocês estão lendo aqui, a relação do periélio. E a parte mais afastada é chamada de afélio, certo? Então o movimento é todo formado dessa forma aqui. Ora ele está no periélio, ora ele está no afélio, e assim vai fazendo esse tipo de movimento. Então essa foi a primeira conclusão, e viu que isso era uma regra, que a maioria dos corpos celestes, eles obedeciam essa relação. Então isso é um conceito muito interessante, muito legal que a gente tem aqui dentro da gravitação, certo? Então a órbita dos planetas ela é de forma de elipse, onde o Sol ele fica sobre um dos focos. A parte mais próxima do Sol é o periélio, e a parte mais afastada é o afélio. Essas são as grandes conclusões que a gente tem aí. Beleza, pessoal? Sossegado, de boa? Então, show de bola. Bora lá, então, dando sequência. Na segunda lei de Kepler, pessoal, a gente vai ter uma relação que é a relação das áreas, que é uma relação bem especial, uma relação bem incrível de observação. Ele fala o quê? O Kepler segura, né,
que o planeta em tempos iguais, certo? Delta T1 aqui, delta T2, ele vai percorrer áreas iguais. Essa é a segunda lei de Kepler, a lei das áreas, pessoal. Em tempos iguais, a gente vai ter áreas iguais aí pro planeta percorrer. Então, tô falando que A1 e A2 elas são iguais, elas têm o mesmo tamanho. Isso é uma relação bem esquisita, né? Porque aqui está muito mais afastado, mas eu garanto para vocês que a área dessa forma aqui é a mesma dessa forma. Isso aí foi tido aí com relações matemáticas, com vários estudos. Isso, por que isso é verdade? Porque a consequência desse fato é que a velocidade do planeta muda. Então, quando ele está vindo aqui do periélio para o afélio, ele está indo em direção à estrela que é o centro de massa, que é o centro de gravidade. Então ele vai acelerando e faz esse percurso mais rápido. E quando ele vai do periélio para o afélio, ele vai desacelerando nessa parte aqui, porque ele está contra a gravidade dessa estrela, que é um corpo de massa muito maior que o planeta no caso. Então aí a gente consegue afirmar essas certas conclusões, como ela está em movimento, ora retardado, ora acelerado, ele não mantém velocidade constante. Tem certas regiões que ele passa mais devagar e certa hora que ele passa mais rápido, e dependendo do seu ponto de observação, de como você está relacionando esses conceitos. Olha só que interessante, pessoal, que relevante isso aí. É uma coisa muito legal que a gente tem dentro desses conceitos aí envolvendo. Show de bola? Sossegado, pessoal? Então bora lá, vamos dar sequência. A terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos, ele fala que o que? Ele monta uma relação. Ele monta que o quadrado do tempo do período de revolução, que é o tempo que ele gasta para dar uma volta completa, que é o tempo de translação, que aqui da Terra é 365 dias, sobre o cubo do raio entre o planeta e a estrela, isso é um valor constante. Certo? Isso é um valor que não muda. Mas o que a gente consegue tirar de conclusão nisso? Quanto mais distante o planeta estiver, maior será o tempo ele completar essa translação, essa volta completa, que de muitas vezes é chamado de período de revolução. Então fica ligado com isso, tá? Período de revolução é a mesma coisa que o tempo que gasta para dar a volta completa ou o tempo de translação. Então a gente consegue fazer uma relação matemática em comparação de dois planetas, sei lá, o planeta A e o planeta B por essa situação. Já que o valor deles vai ter que ser constante dentro dessa ideia, a gente consegue fazer um critério de comparação entre os dois aí. Regrinha matemática de 4 termos, você vai ter 3 para achar o quarto, super simples, super sossegado. Mas só que lembra de resolver os expoentes primeiro, hein? Por relações matemáticas aí, os expoentes têm prioridade na hora da resolução, então fica ligado quanto a isso. Sossegado, pessoal? Viu aí que as leis de Kepler são 3 leis. Primeira lei, a gente tem o que lá? Vamos voltar lá. A gente tem a lei das órbitas, lei das áreas e lei dos períodos, certo? Período de revolução, o tempo que gasta para dar a volta. Então essas são as 3 principais leis que Kepler tem aí. Mas só que Newton chega e coloca uma regra a mais para toda essa situação, uma ideia a mais para todo esse conceito aí, que é bem interessante, que é bem legal. Ele analisando tudo isso, né, analisando todos esses conceitos, ele viu que existe uma relação da força gravitacional. Corpos de massa atraem corpos de massa. Então a força, que foi o que Newton sempre estudou, que ela vai ser definida agora para essas relações muito maiores. Então a gente tem uma força gravitacional em newtons, a gente vai ter uma constante gravitacional que tem esse valor aí, 6,67 vezes 10 a menos 11 newton metro quadrado por quilograma quadrado. Então a gente vai ter o corpo de maior massa em quilos sempre, o corpo de menor massa em quilos também, e isso aí a gente vai ter o quadrado da distância, certo? Lembrando que esse quadrado a gente tem que dar prioridade para ele resolver ele primeiro aí. Certo? Então isso é como a gente consegue determinar uma força gravitacional entre dois corpos. Mas olha o interessante, a gente tem que ter 2 corpos para a gente poder medir essa relação, para poder entender melhorzinho esse conceito aí. Viu que legal, pessoal? Então isso aí são situações que a gente tem, que a gente aplica, que são muito relevantes quando a gente vai conversar, quando a gente vai discutir sobre esses conceitos. Fica ligado, fica esperto. Show de bola então? Sossegado? Então, o que a gente tem aqui? Vamos lá, então o corpo de maior massa vai fazer uma força sobre o corpo de menor massa, e o ponto que você está analisando essas forças é essa distância entre o centro dos dois aqui.
Então essa que é a grande ideia, essa que é a grande jogada, mostrando aí a relação de como a gente deve enxergar essa fórmula. Pessoal, lembra, a física é uma ciência da natureza, ela explica os fenômenos naturais que a gente tem. Se você tentar relacionar tudo isso que a gente está conversando com fenômenos mais naturais, com coisas que acontecem, você vai ver que vai ficar bem mais fácil a gente entender, a gente relacionar e chegar numa conclusão sobre isso tudo. Sossegado, pessoal? De boa então? Show de bola. Então vamos treinar aí, vamos conversar um pouquinho, certo? Sobre essas situações. Então vamos resolver aí. Então passando para o whiteboard aí, agora estamos no whiteboard. Então bora lá, pessoal. Exercício importante, exercício muito relevante que a gente tem aí. Então vamos entender tudo isso que está acontecendo nesta situação. Ok, pessoal? Bora lá. Opa, tamo aí? Tá. Beleza. Então, analisando aí, pessoal. Então, determine, olha aí a relação do texto. Vamos lá, anotar a relação do texto aí que a gente tem. Vamos lá, peraí, minha mesinha aqui deu algum probleminha. Bora lá, deixa eu só conectar ela aqui. Pô, foi. Então, lá, determine a força de atração entre o Sol e a Terra em termos de 10 a 22ª. Isso é uma relação de notação científica, onde a massa da Terra é 6 vezes 10 a 24. A do Sol é 2 vezes 10 a 30 e a distância entre os dois é 1,5 vezes 10 a oitava. Então aí não tem muito segredo, pessoal, é só aplicação de conceitos. A gente sabe que se existe uma força, é igual, opa, mas lembrando aqui, ó, que está em quilômetros, a gente tem que jogar para metros, né? Então esse valorzinho para a gente aqui vai ser 1,5 vezes 10 a 11ª, né? Porque a gente tem que somar 3 no expoente aí, metros. Então a força a gente sabe que é a constante gravitacional, que é 6,6 aí, vamos arredondar 6,6, vezes 10 a 24, isso vezes a massa do maior corpo, 2 vezes 10 a 30, vezes a massa do menor corpo, que é 6 vezes 10 a 24, isso tudo aí dividido, abre parênteses, por 1,5 vezes 10 a 11ª ao quadrado. Resolvendo aqui, pessoal, a gente faz o que? A gente multiplica quem está acompanhando, 6,6 vezes 2 vezes 6, fecha. A gente soma os expoentes, 24 mais 30, mais 24 mais 30, mais, o último é 24 também, mas deixa eu estar tampando aqui, 24. Isso tudo dividido, resolvendo aqui 1,5 ao quadrado é 2,25 vezes 10 a 22. Então a nossa força resultante aí vai ser uma relação bem simples, sem muito segredo. 2 vezes 6 é 12, 2 vezes 6,6 dá 79,2 vezes 10, a gente só soma 24 com 30, 54, mais 20. Aliás, aqui é menos 11, né? A constante é menos 11. Opa, confundi aqui o valor da constante. A constante aqui, ó, é menos 11, pessoal. Ok? A constante aqui é menos 11. Então, é menos 11. O primeiro termo aqui é menos 11. Menos 11. Então, a gente tem menos 11 mais 30 mais 24. A gente chega no valor de 43. Dividido por 2,25 vezes 10 a 22. Divisão com notação científica, não tem muito segredo, é dividir 79,2 dividido por 2,25, fecha parênteses, vezes 10. A gente vai ter 43 menos 22, porque é uma divisão. Então a nossa força vai ser a divisão entre esses dois valores, vai dar pra gente aproximadamente 35,2 vezes 10, 43 menos 22 dá 21. Então, a gente quer em expoente de base 22. Então, a gente vai ter que andar a vírgula para cá, que dá 3,52 vezes 10 a 22. Isso aqui, newtons, porque a gente está falando de força. Certo, pessoal? Então, em termos de 10 a 22, a gente tem 3,52 aí para a gente resolver, para a gente
entender essa situação. Viu aí que interessante, pessoal? A relação matemática, a gente tem os conceitos de notação científica, a gente ainda utilizando, a gente ainda resolvendo eles. Então, por isso que é sempre importante, eu sempre falo para vocês que é muito importante a gente utilizar e a gente responder essas situações aí. Fica ligado, fica esperto para não confundir, pessoal. A notação científica é um dos principais fatores que a gente tem para ajudar a gente a resolver exercícios. Vocês têm que ficar super ligado quanto a isso, super esperto quanto a esses conceitos. O exercício sossegado, sem muito segredo, apenas a gente tem que saber usar aí essas regrinhas que eu falei para vocês aí, principalmente esses conceitos, sem muito segredo, sem muita situação, certo? É só ficar ligado, ok, pessoal? De boa, então, sem muito segredo, né? Tamo junto, tamo fechado aí para essa situação. Vamos voltar lá para os slides lá, para a gente conversar um pouquinho lá naquela parte dos slides, ok? Então, voltando para os slides, estamos aqui já nos slides, então bora lá, próximo slide. Então, pessoal, essa foi a nossa aulinha de hoje, aulinha sossegada, aulinha de boa, direto ao ponto, tamo junto aí. Muito obrigado a presença de todos vocês fechados com a gente aqui, valeu de coração mesmo, muito obrigado. Não esquece de curtir e compartilhar, pessoal, a força de vocês é muito importante pra gente trocar uma ideia, pra gente entender o que tá acontecendo aí. Siga a gente nas redes sociais, @profyurialves, @rexenem, vamos interagir, vamos conversar lá. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante do que a gente está produzindo. Sossegado então, pessoal, de boa, fechou então. Até a próxima aula, muito obrigado, tamo junto, fechado na física para o Enem aí. Até a próxima aí, tchau, tchau, valeu.